Senadores e deputados se reuniram em prol ao impeachment de Alexandre de Moraes. Dá uma olhada no que cada um falou na entrevista e comenta a opinião de vocês. Pessoal, nesse vídeo eu não vou falar muito porque ele tá bem grande, porque eles foram lá e deram entrevista e o pessoal tá furioso e querem de qualquer jeito conseguir protocolar esse impeachment para poder tirar esse tirano do Supremo Tribunal Federal. Porque além de ser um tirano, de rasgar a Constituição, ainda está envolvido em corrupção, beleza? Então, dá uma olhada nesse vídeo, deixe sua opinião e aquele likezão. Está aqui exposto o maior absurdo da nossa nação. É o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes. Até para o próprio bem dele, até para o próprio bem do país, para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde para o Neymar, citando ela como um craque. Ela recebe mais dinheiro por mês do que o Hulk, do que o Gabigol, do que o Paulinho, do que o Oscar. Olha, pessoal, a indignação é pouca. A gente precisa lutar por esse país. Parabéns aos deputados. Eu saí de casa, deputado Gilberto, a minha mãe falou assim, de 80 anos, pô filho, você vai, suas férias, você já trabalha tanto, pô, pode ser que não dê em nada. Olha, vai dar em alguma coisa o dia que a gente tiver deputados e senadores que honrem os votos do brasileiro, que saem numa manhã de domingo, de 4 em 4 anos, para depositar confiança. E mais uma vez, parabéns à imprensa brasileira, que é responsável pelo sucesso ou insucesso desse país. Parabéns à jornalista Adriana Matos, Malu Gaspar e Mônica Bergo. Obrigado. A liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos, não é o Congresso que suspendeu, é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes, pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país, alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. O momento que o Brasil vive é gravíssimo, as denúncias são gravíssimas contra um ministro da Suprema Corte. Nós não podemos ter ninguém intocável no Brasil. Deputados e senadores não são intocáveis, responderam procedimentos. E por que ministros do STF são intocáveis? Precisam ser investigados com todo o direito de defesa, mas é preciso investigar. É preciso que nós vamos às entranhas dessa denúncia, ver o que está por trás disso. É muito grave um ministro da Suprema Corte ter agido, ter advogado, podemos dizer assim, para um banco particular. É perigoso para o sistema financeiro. Proteger quem? A esposa que tem um contrato de 100 e tantos milhões com esse banco, um contrato que todos os especialistas em advocacia, do meio jurídico, sabem que é um contrato superfaturado, um contrato que se pagasse um valor desse, seria para a pessoa ser responsável, para o escritório ser responsável por todo o jurídico da empresa. Não é o caso do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí chegam denúncias de uma repórter, de uma pessoa que está investigando e diz que tem fontes, tem denúncias, tem pessoas que denunciaram de que o ministro, por várias vezes, tentou interceder junto ao presidente do Banco Central, em benefício do Banco Master. Nós precisamos investigar, doa a quem doer. Nós já tivemos no passado denúncia contra o ministro Toffoli de que teria pego 50 mil do ex-governador do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Vamos passar o Brasil a limpo. A oposição está aqui hoje para tentar passar o Brasil a limpo. Força e honra! Esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98. Mas conheço a história para trás. Mas a invasão de um poder, de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes
Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de franelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com um ministro que pega um avião para ver um jogo, com um advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli. O caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo, e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui à CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso. E aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é um lobista jurídico. É um lobista. Pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema, ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os 2 presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto. Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Tá de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz. Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro, de alguém que se acha dono patrão, xerife desse país.
já aprontei, comunico os senhores ao final. Os senhores deputados estão já comunicados, porque precisa partir dessa casa, de nós, só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos, à luz do dia. Já poderia não estar ali quando deu cabo e fim à Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta, que foi roubado, confessado por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que fizeram foram lá, acordo de leniência. Nós estamos sofrendo, é doído, mas nesse momento o nosso sofrimento tem que ser muito menor do que a sede de justiça que nós precisamos ter por esse país. E nós percebemos aqueles que achavam que o arbítrio era só para um lado, e realmente tem atingido a direita sobremaneira nesses últimos anos. Mas ele atinge, na verdade, muito mais quem incomoda aqueles que se acham os donos do poder. O inquérito das fake news, é preciso lembrar, não foi iniciado como mera arma de perseguição política, apesar de estar sendo utilizado, sobretudo, para isso. Foi criado para encobrir aquilo que o ministro Toffoli dizia ser mentira, que era uma matéria jornalística, dizendo que um famoso delator de nome Marcelo Odebrecht considerava o ministro, nas suas planilhas de propina, como o amigo do meu pai. Assim começou o inquérito das fake news e assim começaram os abusos e os arbítrios que perseguem brasileiros até hoje. Infelizmente, em muitos casos, como bem foi dito aqui já, com um olhar complacente ou até mesmo com a torcida daqueles que deveriam ajudar a combater tais arbítrios. Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal, ilimitado, sem fiscalização, tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli vai fazer uma acariação amanhã, durante o recesso, entre técnico do Banco Central e Banco Master. Veja-se o tamanho do absurdo, um banco que contrata a esposa de um ministro por 129 milhões de reais, não para oferecer serviços jurídicos, isso agora está claro, mas para oferecer lobby, ou melhor dito, talvez, proteção. E quem atua em nome dessa instituição financeira não é a esposa, segundo revelado por Malu Gaspar, de O Globo e outros jornalistas brasileiros, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E diferentemente de outros crimes que agora inovou-se, disse que quando tentados já são consumados. O de advocacia administrativa, quando tentado, já é crime. E é por isso que protocolaremos o pedido de impeachment por crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que já conta com a assinatura de 115 parlamentares entre deputados e senadores. E trabalharemos para instalar a CPMI do Banco Master da mesma forma, deputado Cabo Gilberto, senador Magno Malta, para que esse país de fato seja passado a limpo. Até porque se a CPI do abuso de autoridade já estivesse funcionando, deputado Hugo Mota, presidente dessa Câmara dos Deputados, e ela já está pronta para ser instalada, certamente não estaríamos passando por esse momento. Vamos continuar trabalhando em prol do nosso país, contra a corrupção, os abusos e os arbítrios. Parabéns à oposição e a todos os brasileiros engajados conosco. Uma boa tarde. Viva o Brasil! Um momento muito grave que nós estamos vivendo e que a população pede providências, pede que nós não deixemos que isso morra na praia. Quero cumprimentar também todos os parlamentares presentes por interromperem o seu recesso parlamentar, o seu descanso merecido com suas famílias, para que a gente possa protocolar esse pedido de impeachment e se engajar na CPMI do Banco Master e também parabenizá-los pela coragem, porque nós sabemos o quanto que nós somos perseguidos quando nos insurgimos contra a tirania do STF, contra a tirania de Alexandre de Moraes. Se qualquer pessoa no país, qualquer pessoa, tivesse um contrato de 129 milhões de reais com um banco fraudulento que deu um calote de 12 bilhões de reais, se essa pessoa advogasse para esse banco, com certeza essa pessoa já estaria com busca e apreensão, já estaria com sigilos quebrados, já estaria em inquéritos, mas como nós estamos vivendo o tempo da ditadura do judiciário, em que essa é a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nada acontece. Nada acontece. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes já deveria ter sido afastado em qualquer país sério, ele já estaria afastado de suas funções e já estaria também sendo responsabilizado, investigado por essas acusações. E mais, nós ainda vemos Toffoli, que avocou para si a competência de toda essa questão da ação do Banco Master, avocou para si, colocou sigilo absoluto, poucos dias após ele viajar para a final da Libertadores com o advogado do Banco Master. Olha, só não enxerga quem não quer. A promiscuidade da relação institucional e da relação dos ministros com o que está acontecendo com um banco fraudulento e que, na verdade, Dalio Vorcaro, quando contratou
por 129 milhões de reais, a esposa de Alexandre de Moraes, ela não contratou ela. Ela contratou ele. Ela contratou Alexandre de Moraes. Ele contratou Alexandre de Moraes para que pudesse fazer o lobby para fazer toda a questão da venda para o Banco Regional de Brasília. E agora o que está acontecendo? Diante disso, nós estamos vendo o sistema reagir e Toffoli simplesmente, numa cara deslavada, está buscando anular a falência, anular a liquidez que foi feita do Banco Master para se salvar. E não é possível que nós não percebamos que isso não é só algo que vai destruir a nossa democracia, mas destruir também o sistema financeiro nacional. E é por isso que o impeachment de Alexandre de Moraes é extremamente necessário. Sim, por esse fato e por todos os outros que nós já vimos acontecer há muito tempo no nosso país. Mas também é necessário que nós instalemos a CPMI do Banco Master. Olha o que aconteceu com a fraude do INSS. Se não fosse a CPMI do INSS, as investigações com relação à fraude jamais teriam avançado tanto. Então é por isso que é necessário que nós instalemos uma comissão parlamentar mista de inquérito para colocar, para ser ouvida a esposa do Alexandre de Moraes e diversas outras pessoas envolvidas com a fraude do Banco Master, e não deixamos morrer a situação, não deixamos que eles revertam essa situação que será realmente vergonhosa para o nosso país. Nós já temos aí em torno de 170 assinaturas, acredito que até amanhã nós já vamos conseguir as 198 para, assim que voltarmos aos trabalhos legislativos, já instalar a CPMI e assim passar tudo isso a limpo e não deixar que o Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, continue envergonhando o nosso país com esse conluio da fraude bilionária do Banco Master. Obrigado.